Então, começou. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Isabela. E eu sou a Maria. A gente é aluna de Psicologia da Univel, do 6º período. E esse trabalho é feito pela matéria de extensão institucional da professora Mayra. E o foco dessa entrevista é falar sobre o puerpério, falar sobre depressão pós-parto e esses assuntos. Aí a gente trouxe duas profissionais maravilhosas, a enfermeira Thaís e a psicóloga Alessandra, que estão especializadas nesse assunto, e a gente vai fazer mais uma entrevista. Então, vamos fazer mais uma conversa descontraída e fazendo umas perguntinhas. Ok. Então, eu vou começar. A nossa primeira pergunta é se existe algum fator genético que possa influenciar na disposição para desenvolver a depressão pós-parto. Tanto faz uma das duas responderem? A pergunta é para as duas. Aí as duas podem responder, aí só organizar certinho. Tá. Na verdade, assim, dentro da psicologia, o que pode desencadear uma depressão pós-parto, no caso, é ter um antecedente, né? Já tive depressão na adolescência, por exemplo, né? Ou a minha mãe teve algum caso de depressão, na minha família existe um histórico, então tudo isso pode ser precedente, assim, a desenvolver a depressão pós-parto, né? Mas não é por isso, é muito peculiar e é muito assim individual, né, a depressão pós-parto. Tem mulheres que têm antecedentes na família e têm antecedente histórico dela mesma, mas não necessariamente ela desenvolve, ela consegue estar passando por essa fase do puerpério de uma forma muito tranquila, né? Então, assim, não significa que minha mãe tem depressão, eu também vou ter. Não, né? Depende muito de cada pessoa, se ela já tem um acompanhamento antes, né? Eu faço psicoterapia porque eu quero me entender, quero me conhecer melhor. Então, isso já facilita muito na fase do puerpério. E Thaís, na visão da enfermagem, teria algum contraponto? Não, a gente nem leva em consideração, mas a gente gosta também de saber o histórico com relação como foi a gestação, como ela se sentiu, se ela tem algum tipo de tratamento psiquiátrico ou psicológico, ou faz algum acompanhamento. Mas, a princípio, a gente não aborda muito a questão genética, assim, especificamente para depressão pós-parto, né, na área da enfermagem, assim, com a visão da enfermagem. O que a gente percebe mesmo é a parte, né, do pós-parto ali, o baby blues, né, que às vezes essa mulher grande parte vem apresentar algum tipo de sintomas relacionados ao baby blues. E aí a gente sempre orienta a quem cuida, quem está junto dessa mulher no pós-parto, que pode ser o companheiro, a mãe, o familiar, sobre se começar a ficar muito intenso, levar em consideração esses outros sintomas, né? Muito choro, terceirizar o cuidado com o bebê, não quer mais ficar muito cuidando desse bebê, amamentando, daí a gente sinaliza alguns pontos de alerta. Não indicamos muito, não é que não indicamos, mas a gente não fica tão ligado a esse fator genético. Sim, entendi. A nossa segunda pergunta aí é mais direcionada para a Thaís, que é como a enfermagem ela atua no puerpério, no pós-parto. Então, o nosso olhar é no pós-parto imediato, né? Que seria logo após o nascimento, e aí nesse decorrer da primeira, segunda semana, grande parte. A gente fica à disposição sempre que a gestante necessitar. Então, nós acompanhamos geralmente o nascimento na sala de parto, esse pós-parto imediato, orientando ali as questões de cuidado com o bebê e na amamentação, principalmente. E a gente costuma dar uma assistência dependendo se o parto é hospitalar ou domiciliar. Na questão do parto hospitalar, a gente costuma fazer uma visita apenas, né, quando a gestante nos contrata, que é no terceiro dia. A gente acompanha o parto, fica no pós-parto imediato, e
dar o suporte presencial no terceiro dia. Hoje, né, com essa questão online, então nós ficamos sempre muito à disposição via WhatsApp para dúvidas, tira dúvidas Sim. e orientações de dúvidas gerais. Mas nessa consulta presencial, a gente aborda os cuidados com o bebê, desde banho, amamentação, limpeza do coto umbilical, e a parte com a mulher, a gente vai sempre expor a parte da esterogestação, que é a necessidade que o bebê vai ter de ter esse contato pele a pele durante todo esse período de pelo menos 3 meses após o nascimento. Então, ela vai precisar ter paciência, que tem dias que o bebezinho vai sim querer demandar muito mais colo, cuidado e atenção. A gente costuma orientar, né, que a mãe é o porto seguro desse bebê, que o colo seria a segunda casa do bebê, porque é um lugar onde a mãe, né, o bebê escuta o coração da mãe, o movimento respiratório, a voz, o toque. Então, ele gosta muito de ficar no colo. E a gente tenta orientar nesse sentido, né? A parte do baby blues, então a gente já diz quais seriam os sintomas, essa cascata hormonal que vai estar influenciando nessas próximas 4 semanas, né? Que é bastante intenso. Eu costumo falar também, né, que a gente tem o puerpério fisiológico e o puerpério emocional. Né? O fisiológico, ele abrange aí essas 4 semanas após o nascimento, mas que o emocional, ele pode durar até 2 anos, né? Onde a mãe demanda, às vezes até de atenção terapêutica, né? De participar, de procurar um profissional especializado para acompanhamento, porque são muitas mudanças. Então, nossa orientação vai ali nessas primeiras 2 semanas. E como a gente sempre deixa manifestado a nossa abertura ao WhatsApp, a tira dúvidas, então tem sim mulheres que às vezes procuram a gente mais tarde no sentido assim, olha, está acontecendo isso, meu bebê está manifestando isso, olha, eu estou me sentindo muito cansada, e aí a gente acaba dando algumas orientações. Entendi. Não sabia que existia esse puerpério fisiológico e emocional. Foi interessante saber um pouco mais sobre. É bem interessante. É meio complicado, meio complexo. Seria muito importante fazer um acompanhamento desde antes, né? Para prevenir essas coisas. Vamos para a próxima pergunta. Né, hoje a gente tem um programa que a gente oferece para as gestantes que aborda, junto com a educação perinatal, que seria essa educação para aprender mais sobre gestação, parto, pós-parto, o acompanhamento do pré-natal psicológico, que é uma ferramenta super útil para os casais, para as gestantes que querem viver a maternidade de uma forma mais consciente e leve, né? Então, a Ali pode depois abordar um pouquinho mais sobre o pré-natal psicológico, que vai refletir muito no puerpério, porque se a mulher vive, ela entende mais todo o processo, quando chega no puerpério não vai ser um susto. Eu falo até por mim, quando eu tive o meu bebê, eu me preparei muito mais para o parto, pensando assim, o evento é o parto. E aí, depois que o bebê nasceu, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço com o meu bebê? Né? Meu Deus, me perdi. E realmente, eu levei, olhando assim, eu percebo muito que eu fiquei 1 ano e pouco muito desorientada, no sentido assim, perdida, quem eu sou agora, o que eu faço, muitas mudanças ao mesmo tempo acontecendo de forma muito rápida. Então, as mulheres vivem isso, né? E elas, na verdade, a gente não é ensinado a ser mãe e muitas vezes a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Só falam pra gente, dorme, porque depois você não vai mais dormir. Falam essas coisas assim, tipo, assustam a gente. Então, falando também como mãe, né, que me tornei. Se eu não me engano, uma das nossas perguntas até fala um pouco sobre programas nesse sentido, se o que vocês pensam, mas daí vamos seguindo na ordenzinha bem bonitinha. A nossa próxima pergunta é: quais são as principais queixas que as mães trazem para vocês? No pós-parto, você diz? No puerpério? No geral também. No geral também. Antes, depois. Uhum. Na verdade, assim, pegando um gancho ali do que a Thaís falou em relação a essa questão do puerpério, a maternidade, ela ainda é muito romantizada, né?
E nessa romantização, não é permitido que a mulher vivencie toda essa dificuldade no início do puerpério, né? E qual é essa dificuldade? Essa cascata hormonal que a Thaís colocou, isso pode alterar o humor, altera sono, ela tem que se adaptar a toda essa realidade. Ao contrário do que a mídia coloca, não é toda mulher que nasceu para ser mãe, e também não é nasce um bebê e nasce uma mãe. Tudo isso é construído aos poucos, né? Então, isso pode gerar, assim, um sofrimento emocional muito grande na fase do puerpério. De forma prática, antes da gestação, que até é isso, esse é um trabalho que a gente faz no pré-natal psicológico, antes da gestação, a mulher já tem algumas alterações de humor, que é natural do período gravídico, né? Que é dos 3 meses, os 3 trimestres, né? Então, cada trimestre ela vai apresentar uma alteração, digamos assim, né? Então, no primeiro trimestre vai aparecer aquela incerteza, a insegurança. Será que eu estou grávida ou será que eu não estou? Todo mundo fala que até o terceiro mês eu preciso me cuidar para eu não perder. Minha barriga não aparece ainda. Será que realmente eu estou grávida? A Como que pressão vai exterior. ser? Isso. Então, assim, nesse primeiro trimestre, a queixa é justamente essa. Além da questão física, né? Enjoo, vômito, mal-estar. Então, do lado emocional e do lado físico, seria mais ou menos essas queixas. No segundo trimestre, que seria ali do quarto até o sexto, sétimo mês, o que acontece? Já começa a aparecer a barriga, então a mulher já se sente, já se percebe grávida. Eu digo que é a melhor fase da gestação, é até ali o sexto, sétimo mês, que o corpo fica bonito, a barriga ainda está assim num tamanho legal, e proporciona mobilidade, proporciona a rotina dela, os É o enjoos. brilho da gravidez. É o brilho. Os enjoos diminuem, né? Então ela consegue curtir isso de uma forma um pouco mais tranquila, mas ainda apresenta as questões de choro, pela questão da sensibilidade, né? A insegurança, aquela ansiedade, na verdade, não é insegurança, é a ansiedade em saber a escolha do nome, o sexo, como que vai ser, começa a prestar atenção na decoração do quarto, na mobília, essas coisas mais práticas, né? E já no terceiro trimestre, aí vem a questão do medo, vem a questão da ansiedade mais forte, que tipo de parto eu vou querer? A minha mãe fala isso, a minha sogra fala aquilo, a minha irmã passou por isso. Então, é uma enxurrada de informações, né? E junto com essa enxurrada de informações, vem também já a questão da alteração hormonal com o parto, né? Então, assim, falando um pouquinho da questão do baby blues, o baby blues, ele é confundido com a depressão pós-parto. Por quê? Os sintomas são muito parecidos. O que vai alterar é a intensidade e o período que ele vai permanecer. Então, o baby blues tem relatos e pesquisas dizendo que 80% das mulheres passa pelo baby blues. Por quê? Porque tem a ver com a questão hormonal, isso é fisiológico, né? Os hormônios ficam alterados, né? A rotina muda, a mulher, ela começa a ficar privada de sono, porque tem que amamentar. A questão da pressão social, da pressão familiar por esses cuidados. Então, assim, no terceiro dia pós-parto, é o pico máximo da crise de choro. E esse choro é natural. Então, assim, no pré-natal psicológico, a diferença é essa, a gente preparar essa família também para passar por esse puerpério junto com essa mãe. Então, a gente orienta esse pai que pode deixar chorar, que está tudo bem, que não tem nenhum problema, né? Que ele pode ser o apoio para ela, mas que ele também está tendo que se entender nessa situação toda, né? Aonde que é o meu lugar? O que eu faço? O que eu não faço? Então, a família toda precisa, sim, passar por essa orientação e conseguir entender que esse choro é natural,
que a mulher não está chorando porque ela tem algum problema ou porque o bebê... Não, não é nada. Então, assim, no terceiro dia é o pico máximo do choro, e junto com esse choro vem a questão do baby blues, que é a apatia, tem mulheres que não querem comer, tem outras que não querem nem levantar da cama. Então, assim, essa questão de insegurança, de olhar para esse bebê e não enxergar esse bebê como a sociedade espera, que nasce e você já ama. Não, não necessariamente vai acontecer isso. Esse vínculo é formado aos poucos, né? Então, no terceiro dia, esse choro aumenta, é o pico máximo, e esses sintomas, eles persistem aí até o 15º dia depois do parto. A tendência é que isso diminua, tá? Isso não diminuiu e continua persistindo dentro de 60, 90 dias, aí sim isso caracteriza uma depressão pós-parto. Alessandra, se ela teve depressão pós-parto, na primeira gestação ela vai ter na segunda ou vai ter na terceira? Não necessariamente. Porque cada gestação é uma gestação diferente, cada bebê é um bebê diferente, cada momento tem a sua peculiaridade, tá? Não sei se eu respondi de uma forma bem resumida. Respondeu. Tá ótimo. Respondeu até 2 outras perguntas nossas, nem precisamos fazer. O que você falou ali sobre o homem estar sempre ali como apoio, auxiliar, indicar, falar para ele estar ali ajudando. Eu acho até que é importante reforçar que o homem, geralmente, eles, pelo que eu vi na minha família, assim, é mais normal ele se desesperar e já querer correr para um psiquiatra, querer correr para o médico, porque, meu Deus, fica assustado, não entende o que está acontecendo. E esse chororô, digamos, é bem parecido com uma crise depressiva mesmo na depressão normal entre aspas, certo? Que você acaba guardando tudo e do nada explode e acaba ali chorando e colocando para fora tudo por dias. Tem algumas mães que falam assim para mim: mas se eu chorar o meu leite vai secar. Eu digo, não, pelo amor de Deus. Eu tenho uma frase lá no hospital que eu falo assim, que a lágrima que rola é o leite que jorra. Então, não segure esse choro. Essa emoção, ela tem que vir. Isso é liberação desse hormônio. Então, deixa que isso aconteça, porque o teu leite vem também. E essa semana ainda uma falou para mim, mas eu achei que se eu chorasse, meu leite ia secar. Então, são muitas crenças que têm envolvido com a maternidade, e isso dificulta muito a mulher viver isso de forma tão particular, sabe? É mais ou menos assim que acontece. Uma dúvida que me surgiu agora, no caso, se a mulher segurar o sentimento e prender, isso influenciaria fisiologicamente no leite ou em alguma coisa? Sim, porque a emoção faz com que ela trave tudo, né? O que é, por exemplo, as mães, eu trabalho na UTI Neo ali do HU, né? Então, as mães que estão com os bebezinhos internados, o leite dela, assim, quando ela tem uma notícia ruim, por exemplo, aconteceu essa semana, ela teve uma notícia ruim de que o bebê deu uma piora. No final do dia, o leite dela já diminuiu. Entende? Então, assim, tem a ligação leite e emocional é muito intensa. Então, não tem como a gente desvincular. Toda a questão emocional, ela faz parte desde a concepção até nos primeiros 1000 dias aí desse bebê. Esse bebê, ele consegue sentir muito, ele tem essa ligação, essa interação muito forte com a mãe. Thaís, você quer falar um pouquinho da amamentação? Muitas coisas que eu gostaria de, né, então, com relação a isso, que é um queijo, a gente também tem, às vezes, famílias que não é um... Thaís, o seu áudio está um pouco baixo. Tá. Não. Agora deu uma melhorada. Não mexi em nada aqui. Agora tá bom. Tá. Aí você estava longe. Tá. Então, assim, tem 2 pontos que eu gostaria de colocar. O primeiro é que uma das queixas também que a gente tem, às vezes, no puerpério, é como lidar com os outros filhos. Tipo... era uma dúvida minha.
tem os menores, né? Tipo, às vezes um de 2, outro de 4, ou às vezes até mais velhas. Então, a gente também tem, às vezes, uma mãe que está muito mais preocupada como lidar com o comportamento desses mais velhos, e não é tanto assim com relação aos cuidados com o bebê, mas que influencia, porque ela vai estar com toda a parte hormonal alterada. Então, também tem essas questões, né, de cuidar desse bebezinho, dos outros filhos, de mudar a rotina, de lidar, às vezes, com esses ciúmes que pode estar acontecendo. Então, a gente tem algumas queixas de mulheres no pós-parto, quando a família é maior. E a outra questão é assim, a amamentação, ela é muito mais influenciada por fatores externos do que o próprio fator interno. Então, como a Alessandra já disse, né? Se essa mãe passou por um estresse, se essa mãe tem vergonha de amamentar em público, se essa mãe sente dor, tudo vai influenciar no sucesso da amamentação, na quantidade de leite produzido, no fluxo de leite. Então, ela precisa estar num ambiente mais de apoio. Minha cachorra, gente, desculpa. Tudo bem. Tranquilo. Né, do que... Desculpa. É que abriu a porta sem querer e daí ela fica atentada. E no ambiente onde haja mais apoio, que respeitem isso, para que ela possa se sentir confortável, porque a ocitocina e a prolactina, que são hormônios totalmente responsáveis pela amamentação, a partir do momento que a placenta não está mais dentro do útero, o cérebro já dá o comando para esses dois hormônios serem produzidos. A prolactina vai produzir o leite e a ocitocina é responsável pela ejeção do leite. E para a gente ter essa ocitocina presente, é o que a Alessandra falou, ela precisa estar, de certa forma, segura, relaxada, confortável, se sentindo cuidada, né? E o estresse, né? Por exemplo, uma mãe de UTI neonatal, ele é alto. Muitas coisas daí são influenciadas pela parte emocional, sim. Entendi. A nossa próxima pergunta seria sobre a depressão pós-parto e o baby blues, se ela interfere no desenvolvimento do bebê e se interfere, como e se é possível identificar depois da criança já ter crescido. Tipo, essas interferências, se elas causam um rastro, digamos, e quando elas crescem, isso interfere, digamos. Interfere, se tem algum dano, vamos dizer assim. Na verdade, assim, a depressão pós-parto, eu vou falar da depressão pós-parto, que ela é mais intensa, né? Porque o baby blues, digamos que ele é uma transição, né? Mas a depressão pós-parto, esse bebê, ele já traz características, porque essa mãe, quando ela está em depressão, ela não consegue acolher esse bebê de uma forma saudável, ela não consegue essa interação, ela não consegue, ela amamenta, mas aquela amamentação assim que não tem afeto, porque qual que é o principal, o que é, além, claro, da vitamina que é passada pelo leite, né, toda essa questão nutricional, o principal do momento da amamentação é essa troca de olhar que tem entre a mãe e o bebê. É essa interação onde um está se reconhecendo no outro, entende? Então, se isso não acontece, já dificulta essa vinculação. E qual que é o primeiro objeto de desejo e de segurança desse bebê? É essa mãe. Então, o que essa mãe está passando para esse bebê? Se ela está depressiva, se ela não consegue. Tanto é que tem mulheres que rejeitam e que se negam até aos cuidados, né? A maternagem, né? Que são esses cuidados primeiros, né? Do bebê. E isso, claro, vai trazer um dano emocional? Vai ficar uma marquinha ali, né? A gente percebe que são bebês assim mais irritados, mais chorosos, né? É difícil de se vincular a uma outra pessoa. Então, o bebê, ele traz o que falta na mãe, sabe? Nós atendemos um caso essa semana em que a bebê, ela é muito irritada, muito chorosa,
E a mãe também está extremamente irritada, que ela está entrando num processo de depressão. Inclusive, atendemos ela essa semana lá no hospital. Então, assim, o bebê, ele sente tudo isso, né? A interação, essa ligação com a mãe é muito grande. O que que isso vai gerar lá na vida adulta, por exemplo? Eu, sinceramente, não conheço nenhum estudo que tenha feito esse acompanhamento, né? Mas subentende-se que, né, esse adulto ele pode gerar assim uma insegurança, dificuldade de se vincular a um companheiro ou uma companheira, né? Aquela questão de desconfiança, eu não confio em ninguém. Mas assim, tudo isso eu não conheço em estudo científico, tá? Sim. Eu estou falando pelo desenho da trajetória aí, né? É o que a gente pode esperar de um bebê que foi privado dessa vinculação afetiva, né? Acho que seria mais ou menos isso. Posso só complementar um pouquinho? Eu não sei se vocês já sabem ou já tiveram acesso, né? Mas existe uma médica chamada Eleanor Luzes. Ela trabalha com ciência do início da vida. Ela tem a tese de doutorado dela com eu falo um livro de mais de 1.000 e poucas páginas, com mais de 2.000 referências, onde ela traz muito essa questão, onde tudo que a mãe vive na gestação, parto e puerpério, ou melhor, até o 3º ano de vida do bebê, o bebê ele vai assimilar muitas coisas e vai gravar no corpo dele, né? Então, sensações, pensamentos, tudo o bebezinho ele vai estar absorvendo. E aí ela diz que muitas das causas que as crianças vão apresentar, doenças, muitas das doenças ou comportamentos que os bebês vão apresentar, ou as crianças, adolescentes e até mesmo os adultos estão ligados a essas fases de gestação, nascimento e cuidados até o 3º ano de vida. Então, assim, eu não consigo hoje, no momento, falar profundo para vocês sobre isso, porque eu também não sou expert em ciência do início da vida, né? Ela tem, inclusive, um canal, uma comunidade, onde ela trabalha muito esses temas, mas a tese dela está disponível no YouTube para quem tiver acesso, está na internet. Então, assim, às vezes vale a pena essa leitura ou a pesquisa, né, nesse material, porque é muito rico. Ela traz muito essa fala de que, às vezes, até problemas relacionados com essas questões que estão muito em alta hoje, autismo, TDAH, várias coisas que estão relacionadas. Eu não consigo, não tenho a resposta se está relacionada a essa depressão pós-parto, mas como a mãe se comporta, como a mãe vive todo esse início de vida desse bebê vai refletir sim nesse indivíduo que nasceu. Interessante, eu não conhecia essa tese. Se você puder me mandar depois o nome dela por escrito, claro, manda para a Marina. Eu coloco sim lá no grupo, no teu WhatsApp, depois você compartilha com o pessoal. Beleza, vou dar uma pesquisada sobre o que eu sei. Então, agora para a nossa última pergunta, que eu vou dar uma juntada nas duas que a gente teria feito, né? Que antes do acompanhamento, né? Tem alguma coisa que você possa fazer, tipo, antes do parto, fazendo acompanhamento, além do acompanhamento com psicólogo e tal, teria alguma coisa que a mulher poderia fazer para prevenir a depressão pós-parto? Né? E na opinião de vocês, tanto pessoal quanto profissional, o que pode ser feito para dar mais ênfase à importância no acompanhamento psicológico com as gestantes? Quer começar, Thaís, falando do mindfulness? Sim, eu acho que quanto mais informação a mulher tiver durante a gestação, quanto mais, não só informação tipo do parto, né? Eu como enfermeira, muitas gestantes me procuram assim, como que funciona o seu trabalho com relação ao parto? Mas não é só o parto, né? Então ela precisa ter informação exatamente de como é se tornar mãe, o que é a parentalidade, o que é a maternidade, como que a gente pode fazer com que essa mulher viva de forma tranquila e leve ser mãe e se tornar mãe e pai.
E assim, eu acho que tudo começa na gestação, ou até mesmo antes, né? A gente percebe que antes mesmo da concepção, as mulheres ou os casais, que eles se preparam para conceber, que é uma gestação mais planejada, que é algo mais organizado, isso se torna mais fácil, mais leve, né? Porque a informação ela clareia, ela te dá luz. Você começa a enxergar a luz no fim do túnel, de algumas situações que a gente acha que está na sombra. Então, sim, nós temos alguns programas, por exemplo, eu e a Ali, a gente tem algumas parcerias onde a gente trabalha junto o pré-natal psicológico com a educação perinatal, onde tem consultas que vão falar sobre gestação, parto e pós-parto. A gente percebe que nessas consultas, o casal é para casal, a gente trabalha de preferência com o casal, né? Nos casos em que o casal tá, né? Se for uma mãe solteira, obviamente que não, mas aí pode ser alguém que vai estar ajudando ela durante o pós-parto. A gente percebe os anseios, os medos, as necessidades, que às vezes não tem, que a raiz não é ali na gestação, que vai às vezes mais além, mais profundo do que só isso. E também hoje eu trabalho com mindfulness, né, que é o são programas de atenção plena, onde eu faço esse link, eu trago eu entrelaço o treinamento de mindfulness com atenção plena, com você viver o agora, perceber os sentimentos, a respiração, juntamente com informações que vão acontecendo na gestação. Porque às vezes a pessoa só cai a ficha quando está gestante. Meu Deus, eu tenho que sair desse piloto automático, eu estou comendo sem atenção, eu estou muito estressada, e a gente sabe que o estresse não é saudável nem para a pessoa e nem para o bebê. Então, a gente tem esses programas sim. A segunda pergunta eu não me lembro. Era o que vocês acham que pode ser feito para a gente poder aumentar a atenção para esse cuidado, para esse acompanhamento? Eu acho que a gente precisa atingir mais mulheres, né, gestantes. É uma das nossas dificuldades, digamos assim, né, que eu e a Ali, a gente tem, eu, a Ali, e talvez quem trabalha com isso, né, de aonde captar, onde divulgar isso, porque a gente percebe que ainda a gente falta um pouco de consciência dos casais que engravidam da necessidade de olhar para essas questões emocionais e mentais. Então, eu acredito que a partir da conscientização, da repetição do básico, de falar mais, de ter mais abertura, de divulgar mais, o básico, tipo assim, às vezes a gente acha que a gente está sendo repetitivo, mas talvez é repetitivo porque eu e a Ali, a gente trabalha com isso há algum tempo, e para nós isso já se tornou, tipo assim, isso está na cara. Mas a maioria das pessoas não é essa a realidade. Tipo, se eu falar que o teu estresse vai afetar o desenvolvimento do teu bebê, talvez as pessoas, o quê? Sério? Mas eu só tô grávida, né? Não, mas toda a parte emocional vai influenciar. Inclusive, nessa tese da doutora Eleanor Luzes, ela aborda que, às vezes, no momento que a mãe, por exemplo, no primeiro trimestre, se a mãe está passando por um estresse muito elevado, um nível de ansiedade muito elevado, o bebezinho, é como se ele desse um pause no desenvolvimento. E pode, inclusive, gerar doenças dos órgãos do bebezinho. Então, a gente precisa, para mim isso é comum, digamos assim, eu já entendo isso, mas tem muitas pessoas que vão escutar isso pela primeira vez e vão ficar com os olhos arregalados e tipo, surpresa. Então, eu fiquei totalmente assim. A gente precisa trabalhar na divulgação mesmo, nessa parte de conscientizar. É igual o que aconteceu, talvez, quando eu comecei a trabalhar com parto humanizado. O que é isso? Para que isso? Né? Então, é muito recente ainda no Brasil tudo isso. Né? O pré-natal psicológico, ele faz pouquíssimo tempo que começou. E nós, brasileiros, estamos atrasados, em média, de 10 a 15 anos da Europa, dos Estados Unidos. Então, a gente precisa correr atrás de informação. Que legal. Eu não tinha ideia desses dados. Meu Deus. Eu tenho uma ideia, mas depois eu passo para vocês. Eu falo isso assim, eu morei
fora do país por 8 anos e meio, eu tive meu filho, eu fiz meu pré-natal lá e ele nasceu lá. Então, eu já, por exemplo, lá ter parto em casa é uma coisa, tudo bem, não tem nada de, meu Deus, a classe médica não se impõe, todo mundo acha, tudo bem, é uma escolha da família. O pré-natal lá é feito por enfermeiras obstétricas. Aqui no Brasil, a gente tem poucas enfermeiras obstétricas, a gente tem um sistema hospitalar totalmente medicalizado. Então, assim, agora que o HU, por exemplo, vai abrir um centro de parto, então a gente está muito atrás em muitas questões com relação à obstetrícia. A obstetrícia, não estou falando de outras áreas, muitas coisas, mas assim, a gente sempre está num atraso. Então, a gente, às vezes, eu e a Alia, às vezes a gente comenta que a gente rema um pouco contra a maré, porque ainda, até a própria via de parto hoje é ainda pouca, se a gente for ver. A escolha por um parto normal não é a população em geral que opta. Né? Tipo, lá na Europa, quando eu tive meu, eram raros os casos que eu escolhi um cesárea. E, na verdade, para escolher ter cesárea era a maior burocracia. Né? Então, é uma questão cultural também. Então, a gente precisa... Aqui tem muito tabu sobre o parto normal, né? O Brasil é um país que tem muita cesárea, né? Que é muito normalizado. Aqui no Brasil ainda é muito difícil falar sobre saúde mental. E depressão pós-parto tem a ver com saúde mental. Quando a gente vai falar que você toma algum tipo de medicamento, você, ou que a gente, eu faço terapia, ainda tem pessoas que falam que você é louca, ou que, né, não quero ir no psiquiatra, não estou louco. Então, a gente tem essas questões culturais e de crenças que são um pouco de barreira. Então, a gente precisa repetir o básico, informar, sei lá, vamos ver a tua dica aí, quem sabe nos ajude também. Acho que pode ajudar. Eu não quis falar agora para não estender muito, porque o nosso tempo está bem curtinho. Daí eu vou deixar agora a Alice, se ela quiser complementar alguma coisa, e depois na verdade, eu vou responder as duas perguntas, vou tentar responder de uma vez só, né? Tudo bem. Eu digo assim que para se viver uma gestação de uma forma assim saudável e plena, eu digo que o casal primeiro tem que se gestar. Esse casal tem que se preparar para isso, né? Não é simplesmente, eu tô grávida e pronto, e vamos ver o que vai dar. Não é assim. Porque quando nós atendemos casais grávidos, nós trabalhamos com duas histórias, com duas crenças, cada um vem com a sua malinha, e a gente tentando organizar para que eles consigam criar a mala deles, né? Então, assim, envolve muito histórico de vida, muita crença. E o nosso trabalho, esse que eu e a Thaís fazemos, e que às vezes a gente cansa, a gente ainda está na fase de sensibilizar a sociedade, principalmente o público feminino, para a importância desse momento. Né? E que pode sim ser vivido de uma forma plena, de uma forma saudável, desde que você consiga entender todo esse processo. Então, dentro do pré-natal psicológico, o pré-natal psicológico ele não precisa nem esperar você engravidar. Se você, porque o pré-natal psicológico pode acontecer, inclusive, com as tentantes, que são aquelas mulheres que tentam engravidar e perde, tentam engravidar e perde. Então, já inicia com isso, né? Ou então um casal que está querendo engravidar e que quer fazer essa preparação de uma forma saudável, de uma forma plena, também pode iniciar o pré-natal psicológico. Porque no pré-natal você já vai conseguir trabalhar conteúdos que podem impactar lá nessa gestação, lá nesse parto, né? Então, eu não preciso esperar isso chegar nessa via final. Eu posso estar desenvolvendo esse trabalho aos poucos. Na verdade, o que a gente precisa fazer é uma desmistificação de tudo isso, sabe? Eu preciso, falando da teoria comportamental, eu preciso fazer uma dessensibilização sistemática de tudo isso daí. Porque a gente vem com várias crenças, né, com vários tabus em relação a tudo isso, e, por um outro lado, uma romantização de que toda mulher pode ser mãe, de que a mulher já nasce para isso. Não é assim, né? Então, o pré-natal psicológico ele não é igual à terapia, o cunho dele é psicoeducação e também ele trabalha com a área da profilaxia, porque é no sentido de você prevenir
uma doença, né, mental, um transtorno mental, algo que possa realmente adoecer, não só essa mulher, mas essa família também. Ele tem início, meio e fim. Então, nós trabalhamos conteúdos pontuais que tem a ver com esse período gravídico puerperal e encerrou ali no terceiro mês extra de gestação, né, que a gente fala, né, o terceiro mês após o parto. Então, aí fecha. Se de repente o casal ou a mulher percebe que eu preciso voltar a trabalhar com alguma coisa, tem alguma coisa que ainda não está resolvido, aí é encaminhado para a psicoterapia. Mas o pré-natal psicológico, ele tem começo, meio e fim, né? Eu acho que seria mais ou menos isso. Foi muito legal, a gente aprendeu Foi muita muito coisa. legal. Eu Muito nunca tinha obrigada. ouvido falar desse termo psicológico, achei isso muito legal. Que bom. Acho que Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigada pela participação das duas. Vamos manter contato, porque temos muitos planos para continuar ainda na extensão dessa nossa aula. Então é isso. Muito obrigada mesmo de coração. Muito obrigada. E até mais. Até Boa mais. noite. A gente agradece o convite. Estamos à disposição. Obrigada, meninas. Obrigada. À disposição, tá? Beleza. Beleza. Depois eu mando mensagem para vocês. Combinado. Tchau. Tchau. Tchau.